nossa colunista de carreiras aqui da Band News FM, está com a gente um tempão, sempre ajudando de maneira muito generosa os nossos ouvintes. Hoje, Dia do Trabalho, a gente vai conversar com você que está trabalhando em casa, está se reinventando durante essa crise, está angustiado porque ainda não conseguiu encontrar caminhos, ou para você que está trabalhando em casa, né? A gente ouviu agora uma reportagem trazendo dados importantes nesse sentido. Vicky, obrigada por nos atender nesse feriado. Um bom dia para você. Bom dia para você, Sheila, querido Barão. Bom dia, tudo Vicky. Bem? Tudo em paz? Tudo certo. Vicky, vamos começar falando especialmente com aquelas pessoas que estão mais angustiadas, né? Aquele pessoal que ou está desempregado, e aí está desempregado e nessa situação nem entrevista de emprego tem para tentar alguma coisa, né? Como buscar saídas nesse período em que fica dentro de casa? Como é possível, de alguma maneira, se reinventar para ficar produtivo de alguma forma, Vicky? Sheila, eu acho que nós minimizamos ou desqualificamos a complexidade desse processo, né? Porque o fato de você pôr as pessoas dentro de casa levou um tempo para que as áreas de recursos humanos fossem capazes de ajudar a estruturação psicológica. É assim, espaço de trabalho, local de trabalho. Se você olhar atrás de mim aqui, você está vendo uma cortina semi-fechada, é porque o meu escritório e meu quarto é tudo junto. E eu precisei fazer uma separação que eu já tinha aqui instituída para ter, inclusive, esse espaço psicológico claro na cabeça, né? Agora, todos os meus clientes com quem eu converso tiveram que fazer também essa organização de espaço dos filhos, espaço do marido ou da esposa, tempos, né? Horários para comer, horários para trabalhar. E esta dinâmica versus as lideranças que entram dentro da casa da gente agora em qualquer momento, realmente criou uma confusão emocional. Então, o que eu tenho falado quase que diariamente aqui no nosso programa a primeira coisa que você precisa fazer é uma estrutura, escolher local para cada um dos membros da família, para que eles possam pôr foco no seu tempo produtivo, Sheila. E eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque o tempo produtivo para uma criança, às vezes, exige a presença dos pais. O tempo produtivo dos pais exige a separação das crianças. Então, todo este contexto, ele é bem complexo e a gente precisa admitir que nós estamos fazendo uma experiência social, a sociedade está começando a mexer nas suas principais relações, trabalho, família e indivíduo. E sem organização, muitas vezes, né, Vicky? Porque você não estava esperando isso na sua casa. Então, não é assim, você tem um mês para se adaptar, é de uma hora para outra, né? Então, essa realidade é imposta de cima para baixo e você tem que se adaptar, não tem jeito, né? É louco, Barão. Você não sabe a quantidade de depoimentos que eu tenho tido de gente, por exemplo, nós vimos aí na pesquisa que eles estão falando que 57% das pessoas que estão em home office estão falando do cansaço, porque é verdade, não é que a pessoa fica mais produtiva porque ela fazia as coisas que tinha que fazer. Desleixada, ela fica mais produtiva porque ela está em casa pondo foco e é engraçado, você vai ver que as pessoas que marcam agendas estão marcando uma atrás da outra, não dá tempo de tomar água, de ir no banheiro, de almoçar, e aí você fica exausto no fim do dia, exausto. Todas essas questões a gente não teve tempo de considerar, né, Barão? Porque as experiências de home office que a gente estava fazendo eram 1 ou 2 dias por semana, agora nós estamos falando de todos os dias e, olha, tem chefe invadindo fim de semana e feriado. Não tem uma história de saber qual é o dia. Agora, Vicky, o brasileiro é especialista, talvez mundial, talvez interplanetário, em se virar, né? Em arrumar algum serviço, algum trabalho, alguma coisa para fazer. Basta ver a quantidade de pessoas, por exemplo, nesse momento de pandemia, que estão em casa fazendo aquela máscara de pano, né? A gente recebe aqui muitas mensagens de ouvintes que até ontem não tinham a menor ideia de como fazer, hoje estão tocando a sua vida dessa forma. Eu imagino, por exemplo, que tem brasileiros que trabalham com a indústria, tentando pegar aquele modelo de respirador que a USP acabou de lançar,
né, para tocar na sua fábrica, feito em 1 hora ali também para botar à disposição de quem está precisando. Para quem está numa situação delicada, perdeu o emprego, foi mandado embora, teve corte no salário, esse tipo de alternativa, ficar atento a possibilidades, ou mesmo quem é dono de um restaurante, antes não fazia delivery, agora começou a fazer, mesmo com a redução ali do seu menu, do seu cardápio, são essas formas que a gente tem que tentar nesse momento, Vicky, em que há uma dificuldade tão grande? Acho que você falou uma coisa importante, Barão, que é essa capacidade do brasileiro se reinventar, né? A gente tem uma incrível adaptabilidade. Eu estou falando isso sempre com a dúvida se as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter das instituições governamentais a responsabilidade por olhar as redes de sustentação para as pessoas menos favorecidas. Eu estou falando do indivíduo. Então, o indivíduo brasileiro tem capacidade de se reinventar. Eu acho que a coisa mais importante nesse momento é você ser capaz de identificar qual é o seu bem de troca. O que você tem para trocar. E isso você consegue olhar quando você olha para as suas competências. O que é que você sabe fazer que você pode colocar à disposição da tua empresa, ou se você está desempregado, de fazer coisas que hoje a sociedade está precisando, né? E, junto com isso, eu vivo falando de rede de relacionamento, agora, para esse momento, para as pessoas que não têm emprego, eu quero falar de rede de sustentação. Eu estou muito impressionada como que a sociedade se mobilizou para criar redes de sustentação para essas pessoas que não têm um vínculo de trabalho ou não têm um vínculo de sustentação social, né? E eu estou falando assim de empresas, mas também de associações e organizações que estão canalizando jeitos de sustentar essa população, fazendo coisas que elas sabem fazer à disposição do resto da população. Então, eu acho que você tem toda a razão, o brasileiro tem essa capacidade, né? E eu acho que nós vamos ver uma discussão longa na volta, né? Porque as empresas vão perceber que elas já vinham sendo pressionadas para melhores práticas de relações de sustentabilidade com o planeta, sempre pensando na sua reputação, né? Eu acho que a gente vai falar em comportamentos éticos, comportamentos responsáveis, e nós não sairemos deste processo se a gente não entender que há uma interdependência social. Ou seja, esses que estão desempregados, por exemplo, Barão, só conseguirão fazer a ponte se nós oferecermos também caminhos para esta ponte. Uhum. Ouvi que você falou dessa rede de sustentação, gostei de ouvir isso, porque é isso, a gente sempre fala de networking, da rede de contatos, da rede de relações, de relacionamento. Qual é exatamente a diferença entre essas duas redes e se em algum momento elas se encontram? Quer dizer, passado esse período de pandemia, a gente quer que passe logo, né? A gente quer já pensar no pós-pandemia, embora ainda teremos de ser pacientes ali pelas próximas semanas. Em que momento essas duas redes podem se encontrar, se é que podem? Pessoas do teu relacionamento, Sheila, elas podem virar, que a gente está chamando de rede de relacionamento, de networking, elas podem virar pessoas que, ao estarem conectadas com mobilizações sociais de ajuda, de apoio social, numa rede de sustentação para você sair de uma inatividade para uma atividade, né? Ela tem um componente conceitual de responsabilidade social, de cidadania, né? Então, olhar para a tua rede de relacionamento e entender quem nesta rede de relacionamento se juntou a outras pessoas para fazer atos que beneficiem as pessoas que estão menos favorecidas nesse momento e pessoas que não têm atividade produtiva estão menos favorecidas porque elas não conseguem gerar o seu sustento, estas pessoas fazem parte da tua rede de sustentação. Então, vamos dizer assim, há uma conexão, né? Mas eu acho que o olhar do indivíduo que está precisando dessa ajuda tem que ser esse.
quem são essas pessoas que você já sabe que faziam coisas, às vezes pro bono, às vezes vinculados a redes sociais que pareciam não ter muita importância. Mas eu acho que o mundo está nos dando essa oportunidade de ver quem são realmente, separar o joio do trigo e se linkar a pessoas que podem nos dar essa ponte para a sustentação. Vicky, a gente está falando também com muita gente que simplesmente chegou naquele momento, e esse é um momento excepcional, um momento atípico, e sobre tudo que a gente fala desse momento se torna atípico, né? Se a gente fala de uma alternativa, é uma alternativa atípica. Se a gente fala de uma saída, é uma saída excepcional. Para aquelas pessoas que não têm o que fazer e precisam colocar alguma renda para comer, para a família poder comer dentro de casa, né? A gente sempre gosta de debater a carreira, que a pessoa trabalhe naquilo que gosta, que ela busque os próprios sonhos, mas nesse momento tão excepcional, vale a pena o quê? A pessoa olhar para aquele mercado que nesse momento está contratando, independentemente de carreira, independentemente de sonhos, ou de seja, valor também, de valor, enfim, mercados, supermercados que estão contratando, farmácias que estejam contratando. Isso é uma alternativa porque o tempo é esse, o excepcional, o atípico? Eu acho que eu acho que deve, eu acho que se a gente pensa na sobrevivência do ser humano, é essa a escala mesmo. Você tem que fazer alguma coisa para pôr o seu sustento em casa, mas eu sempre gosto de pensar o seguinte: pensa no que você sabe fazer de melhor. Por exemplo, se você fala para uma pessoa que sabe falar muito bem com os outros e call centers estão fazendo contratação, pode não ser o emprego do meu sonho, mas eu sei fazer aquilo, com certeza eu serei melhor considerada do que quem não sabe fazer aquilo. Por outro lado, também, Sheila, eu gosto de pensar assim, né? Às vezes você fala assim, mas costurar a máscara? Eu falei assim, talvez se você olhar isso como uma causa, né? Costurar máscaras significa ou ajudar pessoas a se proteger, né? Ou criar também condições para pessoas que trabalham no limite do pessoal da saúde poder ajudar esse pessoal. E você faz uma pequena renda dentro de casa, né? Então, eu acho que sim, eu acho que você tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade, mas lembra sempre que se você tiver 1, 2 ou 3 alternativas, se você for para 1, 2 ou 3 mercados diferentes, por foco naqueles em que você sabe que a tua competência vai ser melhor, vai criar um resultado melhor. Ouvi que tem muitas empresas que estão diminuindo os salários. Tem aquele programa do governo para quem tem carteira assinada, para aqueles que não têm carteira assinada, há uma negociação entre empresa e funcionário. Nesse instante, para esse funcionário que teve um corte no seu salário, claro que ninguém quer ter corte em nenhum salário, mas é o momento de dar aquela respirada e falar, puxa vida, esse meu corte agora pode estar evitando que outro companheiro, ou eu mesmo, perca meu emprego, do que ir lá e discutir com o patrão, algo que seria normal, por exemplo, em outra ocasião. Eu acho que sim, né? Eu acho que, olha, todas essas medidas de emergência, no indivíduo ela bate assim, né, Barão? Quanto menos você tem, mais complicado fica, né? Porque você pode ser a única renda da casa, né? Mas eu acho que se você faz um olhar social e depois você pensa nisso que nós estávamos falando anteriormente, que você pode tentar complementar com outra coisa, e continuar pensando de que você ainda tem uma renda, isso socialmente faz uma diferença para a gente sair disso de outro jeito, né? Eu acho que a gente precisa... Eu sei que é muito difícil a gente dizer isso, né, Barão? Porque você está falando de cortar o dinheiro na casa. Mas se a gente pensa que isto é temporário e que a gente saindo disso juntos, nós sairemos melhor, esse é um dado importante, sabe, Sheila e Barão, que eu venho batendo agora em todas as conversas que eu tenho. Nós não sairemos sozinhos de uma crise como essa, nem como indivíduos, nem como empresas, nem como país. A interdependência, a consciência de que nós temos que trazer a nossa rede toda junto com a gente, e no caso do indivíduo é trazer a família, é trazer a comunidade onde eu vivo. Se a gente não fizer uma corrente, nós não sairemos.
nós sairemos pior do que a gente entrou. Então, eu acho que essa consciência é fundamental. Consciência coletiva, mas a gente antes precisa falar da nossa sanidade mental individual. Como é que a gente cuida direitinho disso, hein, Vicky? Compartilhando, Sheila. É assim, a sanidade mental, assim, o que mais me preocupa hoje são as pessoas quererem se esconder da dor, ou da depressão, ou da desânimo, ou até da descrença no futuro, entendeu? Quanto mais você esconde esses sentimentos, mais difícil fica você sozinho lidar com isso, né? A rede também serve para a gente juntos se ajudar, né? Eu digo para vocês aqui no ar, tem dias que eu levanto angustiada de ter que ficar dentro de casa e não poder fazer nada fisicamente lá fora, né? Às vezes você pensa assim, nossa, se pudesse ir para o campo de batalha, né? Mas depois você conversa um pouco com o outro e você vai vendo que você consegue fazer coisas pelos outros e pela sociedade de diversas maneiras, né? E que o outro, quando ele te ouve, ele também te ajuda a sair desse momento. Somos todos iguais nesse momento. Todo mundo sofre, todo mundo tem dias piores, todo mundo já teve a sensação de que está com o corona, não foi? Todo mundo já levantou com dor no peito, com frio de noite, pronto, vou parar na UTI. Isso é assim, faz parte do processo. O que nós precisamos ter certeza é de que a gente conta com pessoas. Esse é o momento que você vai ter certeza se você criou boas relações, né? Porque você pode ligar para alguém e dizer assim, não estou legal. Isso é fundamental, né? A pessoa não ficar escondido, como disse a Vicky. Vicky, olha, é muito legal a tua entrevista, os ouvintes adoraram aqui. Todo mundo tá falando muito de coronavírus. Coronavírus, tá o momento de dar uma baixada de bola, respirar, entender um pouco o que está acontecendo. Então, o pessoal aqui adorou a entrevista. Vicky, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu agradeço, queria te dar um beijo especial, Barão. Muito obrigado, querida. Sei que você vai nos deixar, mas eu quero dizer para você que você realmente fez uma diferença na minha vida. Eu que te agradeço. Muito obrigado, Vicky. Obrigada por tudo, viu? Beijo, obrigada, grande beijo. Vicky. E não vou deixar ninguém, não. Vou continuar aqui no ar na rádio, tá? Um pouquinho mais distante. Quando você for para Nova York, a gente toma um café por lá, querida. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.